Olá, estamos começando mais uma edição do Aqui Pode e hoje nós vamos falar sobre o superendividamento. Essa é uma realidade crescente no Brasil e muitos brasileiros estão com a renda comprometida diante da facilidade de crédito e do consumo impulsivo. Para falar sobre esse e outros assuntos ligados ao direito do consumidor, eu recebo a diretora-geral do Procon do Espírito Santo, a Letícia Coelho Nogueira. Letícia, é um prazer recebê-la aqui para a gente falar de um tema tão importante para os consumidores capixabas. É sempre um prazer falar com vocês. A gente agradece essa oportunidade, esse espaço de orientação para trazer aos nossos consumidores capixabas uma reflexão sobre as suas contas, sobre a forma como tem sido o consumo do capixaba nas famílias e como também melhorar a relação com o seu próprio dinheiro, com o seu recurso, né? Agora, Letícia, a lei do superendividamento alterou o Código de Defesa do Consumidor para garantir mecanismos de prevenção para esse problema. O que mudou na prática efetivamente? Essa lei ela foi sancionada, então, em 2021. Na prática, a gente começa, então, a cuidar da prevenção e do tratamento do superendividado. Então, se antes a gente apenas atuava na negociação da dívida, hoje a prevenção também é um direito do consumidor. E nesse aspecto, as instituições financeiras, por exemplo, elas agora passam a ser obrigadas a ofertar um crédito responsável. Quem nunca ouviu dizer assim, mas fulano se enrolou, pegou dinheiro demais, não organizou as suas contas, como se a culpa fosse apenas do consumidor. Então, o consumidor ele tem a sua parte, a sua responsabilidade, mas as operadoras de crédito, os bancos, as instituições financeiras, eles também são responsáveis quando eles ofertam o crédito de forma irresponsável e sem analisar o perfil do consumidor. Porque o banco conhece as nossas realidades, ele sabe se nós estamos numa situação de endividamento, qual o percentual da nossa dívida que está comprometida com o empréstimo, por exemplo. E a gente percebe que essa facilidade de crédito em momentos ruins, como um momento de dívida, por exemplo, acaba levando a pessoa a não ler, às vezes, uma cláusula de um contrato, de um cartão de crédito, de uma financeira, e a pessoa acaba se endividando ainda mais. Em casos como esse, como que o Procon estadual atua? Nós atuamos em duas frentes sempre. A primeira frente, como eu disse, é a prevenção através da orientação, mas também fazendo toda essa análise. Se aquele contrato, por exemplo, que o consumidor assinou com a instituição financeira ela analisou o perfil do consumidor. Nós temos um caso, por exemplo, de um consumidor que já fez 14 empréstimos consignados, empréstimos pessoais na Folha. Ele ganhava R$30 mil, então a gente está falando de um salário alto, e ele tem mais de R$22 mil de descontos de consignados. Então, esse crédito ele não foi ofertado de forma responsável. E eu estou falando só do empréstimo, não estou falando ainda da liberação de crédito, por exemplo, num cartão de crédito que o consumidor tem para poder fazer as suas compras do dia a dia. Então, é importante. Então, nesses casos, a gente analisa o contrato, analisa se não há ali nenhuma cláusula abusiva, como, por exemplo, a obrigatoriedade da portabilidade do banco, que é quando você troca de uma instituição financeira para outra, e muitas vezes esse consumidor ele fica como um refém financeiro. Todo o seu pagamento, todo o seu provento está em uma instituição financeira e toda ela comprometida com dívidas. Agora, quando a pessoa ela já se compromete com a dívida, ela faz um empréstimo igual a esse que você citou aí agora, nesse caso, se ela se sentiu lesada de alguma forma, se ela não compreendeu aquele contrato, ela assinou um contrato, ela fez o empréstimo, comprometeu toda a renda e ela para e pensa, meu Deus, o que eu fiz agora que eu não tenho dinheiro mês que vem? O que ela faz? Ela procura o Procon consegue ajudar em casos como esse? Sim, nós atuamos aqui na sede do Procon estadual, no centro de Vitória, nós temos um núcleo de apoio ao consumidor superendividado. Então, o ideal é que esse consumidor não chegue a este ponto, né? Que a gente consiga atuar de forma preventiva. Começou a se enrolar nas dívidas, já está com dificuldade de pagar suas contas, já pode procurar o Procon estadual. O nosso atendimento é feito através do agenda.es.gov.br, então pode agendar um horário para poder ter um atendimento presencial aqui na sede do Procon. Mas eu sou de longe, eu não estou aqui no centro de Vitória, como que eu faço para receber esse atendimento? Nós temos também a opção do atendimento online, do atendimento eletrônico.
Então, nós temos lá no site do PROCON estadual um ícone para atendimento eletrônico, e ali o consumidor ele vai relatar as suas dificuldades e juntar todos os documentos possíveis que ele tenha. Porque uma das grandes questões também que nós identificamos é que muitas vezes o consumidor chega aqui e ele não sabe quanto ele está devendo, para quem ele está devendo. Então, é importante que ele junte o que ele tenha de informação dessas dívidas e nós vamos atuar em parceria com o consumidor para sanar, criando um plano de pagamento justo, analisando, por exemplo, se o consumidor está sendo cobrado com juros muito abusivos e aí também combatendo essas práticas dessas instituições. A gente sabe que é muito difícil quando a pessoa já começou nesse caminho da dívida, ela sair desse superendividamento. Muitas vezes por falta de orientação, até mesmo por falta de uma educação financeira. Nesse caso, como prevenir casos assim? Como não cair em ciladas de comprometer toda a renda, de cair no empréstimo com juros altíssimos? O que o consumidor pode fazer para, antes de procurar o PROCON, ele também ter atenção nessa situação e não cair nessa cilada? A gente precisa sempre analisar que essas ofertas muito milagrosas, né, um dinheiro fácil, crédito para negativados, ou chegue aqui hoje e já saia com dinheiro. Então, isso tudo já tem cara e cheiro de cilada, como a gente costuma dizer, né? Mas é importante que ele analise de fato, fazendo cálculos simples. Muitas vezes para o consumidor pode ser difícil fazer análise de juros e taxas, mas ele pode comparar entre instituições financeiras, por exemplo. Eu preciso pegar um dinheiro, então eu preciso pegar R$5.000. Eu vou analisar isso em diferentes bancos para ver como que está a taxa de juros, por exemplo. Segundo, calcular aquela parcela que eu vou pagar mensal, em quantas vezes, quanto que isso vai ficar no final das contas para eu poder pagar. E eu tenho que lembrar que além das minhas dívidas do dia a dia, eu agora vou ter um parcelamento de um empréstimo. Então, é preciso planilhar, é preciso escrever. Tem hora que o consumidor, né, que a gente está com uma situação financeira tão complexa que a gente quer fugir dessas dívidas e do problema, mas não é fugir, é encarar. É escrever conta a conta, analisar, conseguir tentar reduzir o máximo possível também, porque eu estou no momento de uma situação financeira delicada, então eu preciso reduzir, evitar o consumismo, a compra por impulso. E se eu tenho um perfil, por exemplo, social, que eu tenho direito a um CAD único, por exemplo, buscar os órgãos e as instituições que podem me dar aí uma ajuda e um fôlego, como é o caso da tarifa social de água e energia, que podem dar um desconto de até 75% na água, de 65% na energia elétrica, em alguns casos da energia até isenção, ou seja, o consumidor nem vai mais pagar a conta de energia. A gente está falando para aqueles consumidores que têm uma renda familiar de meio salário mínimo por pessoa, então só eu trabalho na minha casa, eu ganho 2 salários mínimos e moram 4 pessoas. Então, meio salário mínimo por pessoa. E as dicas de economia de sempre, né? Cuidado com gasto de energia, de água, repensar as compras por impulso. Há momentos que a gente tem que dar um passinho para trás, deixar uns sonhos para serem conquistados mais à frente, para não se enrolar. E a outra dica muito fundamental, não pode ter vergonha da situação que você se encontra. Muitas vezes o consumidor ele está numa situação difícil, já reconhece isso, mas fica constrangido de buscar ajuda, mas é o momento de buscar ajuda, e o PROCON estadual, né, representando aqui o governo do estado do Espírito Santo, está à disposição dos 78 municípios do estado para atender os nossos consumidores. 13º, paralelo vem Natal. Muita gente usa esse dinheiro para poder pagar algumas dívidas, só que aí cai naquela cilada do consumo impulsivo. São as compras de Natal, as festas de fim de ano, é roupa pro Natal, é roupa pro Ano Novo. Aí a pessoa saiu de uma dívida, mas ela acaba contrariando novas dívidas para janeiro. E no início do ano a gente já sabe que é pesado, porque todas as contas já começam a vencer no início do ano, é material escolar, é muita coisa. Como não cair nessa cilada agora, nessas festas de fim de ano, e usar também o 13º de forma consciente para pagar essas dívidas e não contrair novas dívidas, né? É importante que as empresas, neste período do ano, elas costumam ter descontos especiais para que o consumidor consiga quitar suas dívidas. Então, buscar as melhores propostas, negociar com a empresa. O PROCON estadual também faz essa mediação
com essa negociação com a empresa, né? Muitas vezes a empresa ela manda uma proposta para o consumidor e a gente apresenta uma contraproposta para esse pagamento à vista, quando é o caso dele usar o abono, o 13º, ou outro recurso especial que ele receba nesse período do ano. Mas o que você disse é fundamental. Não é momento. Se eu estou saindo do endividamento, eu não tenho que entrar em um novo endividamento. Então, é hora de recalcular rota, repensar as nossas práticas, entender que esse consumo desenfreado, ele não faz bem em nenhum sentido, não faz bem para o bolso, não faz bem para o meio ambiente, né? A gente está falando de consumo sustentável. Obviamente que a gente tem uma cultura de que, ano novo eu preciso usar uma roupa nova, Natal eu preciso usar uma roupa nova, mas nada como ter um hábito novo, uma vida mais feliz, dormir com tranquilidade. E talvez o que as famílias, né, o que nós estejamos precisando, muito mais do que bens de consumo, é que a gente tenha momentos de felicidade, de tranquilidade, uma paz, e nada como uma vida financeira equilibrada para trazer isso para os consumidores. Bom, e o consumidor que está em dúvida aí, o Procon estadual tem muitas orientações e muitas dicas para você sair dos seus problemas de dívida e não se endividar novamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Parceria Legal. A Feira Parceria Legal é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil com o fomento do Procon do Espírito Santo. E nesse fim de semana, o município de Ibitirama recebe mais uma edição do evento. São serviços gratuitos que são levados à população. E, Letícia, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho desses serviços, o que os moradores de Ibitirama terão no próximo sábado, de 8 até as 13 horas, no evento Parceria Legal. Primeiro dizer assim, que essa parceria com o Instituto e com a Aderes também, né? A Aderes também é organizadora e o Procon fomentador, mas uma ação efetiva do governo do estado, através da gestão do Renato Casagrande e do Ricardo Ferraço, mas é um movimento pioneiro no Brasil, né? Assim, o Fundo de Defesa do Consumidor, ou seja, o consumidor em parceria com o empreendedor, entendendo que não estamos em lados opostos, muito pelo contrário. Então, todos os empreendedores que participam da feira, eles recebem essa oportunidade desse espaço e um compromisso também com os consumidores capixabas. Em Ibitirama, a gente terá aí 3 dias de festa, de evento de muita alegria, mas no sábado, especialmente no sábado pela manhã, nós temos uma manhã voltada para o serviço. Então, o Procon estadual e o Procon da Assembleia estarão presentes fazendo atendimento para os consumidores capixabas. É uma oportunidade para negociar suas dívidas, para também registrar sua reclamação. De repente, comprou uma televisão, comprou um fogão, comprou uma roupa, veio com defeito, não conseguiu fazer a troca ou qualquer outro tipo de reclamação que o consumidor precise fazer. E também, como eu disse, né, a gente tem uma parceria com a EDP, com a CESAM, a tarifa social de água e energia é uma possibilidade de desafogar um pouco as contas também das famílias capixabas, e estarão ali fazendo essa inscrição. A Defensoria Pública estará presente também. A Defensoria Pública, a gente fala que é o advogado de graça, né, é o consumidor, e é o munícipe aí de Ibitirama que vai ter essa oportunidade de estar com a Defensoria do Estado do Espírito Santo ali também à disposição, e muita orientação financeira, né? As nossas equipes estão em campo para levar essa orientação financeira sexta, sábado e domingo, mas o atendimento é no sábado pela manhã. Convidamos aí toda a população de Ibitirama e da região para estar presente nesse movimento que a gente tem muito orgulho de fazer pelo pioneirismo, mas também pela importância social. A gente consegue ali atuar fomentando com os empreendedores, ou seja, esses empreendedores também são consumidores que estão conseguindo levantar uma renda nesse momento. Eles também estão tendo um compromisso maior de entender sobre a defesa do consumidor. Todos eles passam por uma capacitação e também um momento do serviço público, né, da utilidade pública. Então, no sábado de manhã tem muito serviço. A gente agradece também a parceria do deputado Vandinho Leite, que é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, e essa parceria que tem levado aí essas edições pelo Estado, e agora chegou a vez de Ibitirama.
Eu tive a oportunidade de participar de algumas e eu vi ali os consumidores, como que eles saem satisfeitos dali, que eles conseguem resolver seus problemas, tirar suas dúvidas, e são orientações gratuitas. Então, morador de Ibitirama, você está convidado no próximo sábado, de 8 às 13 horas, atendimento gratuito. Agora, mais importante que esses atendimentos gratuitos e que essa festa que é realizada, Letícia, é essa aproximação do PROCON estadual com o consumidor de cada cidade por onde Parceria Legal passa, né? Isso, o PROCON itinerante, ele é uma das nossas estratégias do planejamento estratégico do Estado do Espírito Santo. Este ano nós já atendemos mais de 4 mil consumidores, né? Mais de 40 mil consumidores rodando o Estado. O Espírito Santo é o estado que mais tem PROCON no Brasil, proporcionalmente. Nós temos 46 PROCONs municipais dentro dos 78 municípios, e nós estamos presentes tanto nos municípios que têm PROCON municipal, na parceria com as prefeituras, quanto naqueles que ainda não têm esse polo de atendimento, né? Até para fomentar isso com as prefeituras, com os administradores municipais, para entenderem a importância dessa instituição, do PROCON, do munícipe ter ali na sua região um espaço para um atendimento, né? Então, nós temos circulado pelo estado todo, estaremos em Ibitirama agora neste final de semana, temos outras agendas ainda até o final do ano. O final do ano está longe de acabar, o ano está longe de acabar para o PROCON estadual, e é sempre com muita satisfação que nós levamos esse serviço público a todos os municípios. É isso, conversei com a diretora-geral do PROCON no Espírito Santo, a Letícia Coelho Nogueira. Letícia, muito obrigada pela sua participação, e agora eu deixo aqui o microfone aberto para você convidar o pessoal de Ibitirama para participar da Feira Parceria Legal e também fazer suas considerações finais sobre a atuação do PROCON aqui no Espírito Santo. Eu quero agradecer esse espaço, né? Um espaço que a gente fala um pouco da atuação do PROCON, mas é muito mais para poder levar o serviço para os consumidores capixabas. O PROCON estadual tem feito um trabalho em diversas frentes, né? Nós atuamos na fiscalização, por exemplo, de postos, da adulteração de bebidas alcoólicas, do mercados em relação a produtos com data de validade vencida ou impróprios para consumo, mas atuamos também muito nessa relação de diálogo, de aproximação com as instituições. Então, essa feira, por exemplo, a Parceria Legal, ela é um marco nessa gestão, é um marco na história da defesa do consumidor capixaba e tem sido referência para o Brasil inteiro, né? O Brasil procura saber o que a gente está fazendo aqui no estado do Espírito Santo. Então, mais uma vez, agradecer, convidar os nossos consumidores capixabas a participarem dessa feira, que é um marco, mas dizer também que o PROCON estadual está de portas abertas para todos os consumidores capixabas. É uma diretriz dessa gestão, é uma diretriz do nosso governador Renato Casagrande, é uma diretriz do nosso vice-governador Ricardo Ferraço, que o PROCON estadual esteja a serviço dos 78 municípios, construindo pontes com os empreendedores, com os empresários, dialogando para resolver os problemas dos consumidores e agindo quando os consumidores precisam da proteção e da defesa. Muito obrigada. E você pode acompanhar a data e os locais da Feira Parceria Legal, que a gente ainda tem em Jerônimo Monteiro, a gente ainda tem Guaçuí, tem Serra. Você acompanha tudo no aquinoticias.com. Muito obrigada pelo carinho e pela audiência. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Até a próxima.